Menino salva menina de carro em chamas e desaparece. 20 anos depois, ela o encontrou. Não se sabia por que o carro de luxo pegou fogo, mas para Dom Felipe isso não era importante. Manter seu bebê são e salvo era tudo o que ele desejava. Mas o que ele devia fazer, já que o fogo começou a se espalhar? O que aquela família rica estava fazendo em um bairro tão perigoso? Venha se juntar a nós para dar uma olhada mais atenta sobre a história da família Montanez. A família era bem conhecida entre todas as pessoas da cidade por causa do coração caridoso de cada membro da família. Antes de ser tão rico, o avô Montanez alugou um quarto em sua casa para pessoas que vinham para a cidade como destino turístico. Desta forma, ele conseguiu ter dinheiro e pagar por seus estudos. Ele era órfão de pais e conseguiu este quarto por herança de sua amada avó, que foi quem o criou. Depois, percebendo que o quarto que ele estava alugando foi muito bem recebido, ele decidiu sair do quarto onde dormia e passou a dormir dentro de uma tenda em um pátio. E assim, ele conseguiu montar um pequeno hotel em sua amada cidade. Ele demoliu algumas paredes e construiu mais quartos. Ele terminou sua carreira e, com muito sucesso, ele conseguiu obter hotéis de 5 estrelas completos de glamour por toda a cidade e seus arredores. O bairro onde o seu primeiro hotel ficava localizado estava cheio de mochileiros e não era tão seguro. Por isso, ele recebia instruções de outras pessoas para vender o hotel, porque aquele prédio antigo em uma rua tão feia acabava tirando o prestígio de sua rede hoteleira. Mas Dom Mário nunca prestou atenção nisso. Ele simplesmente decidiu mudar o nome do hotel em uma vez de cobrar por um quarto que ele emprestava para os alunos. Assim, eles poderiam ter um teto sobre suas cabeças enquanto terminavam seus estudos. O filho Felipe ficou encarregado disso e foi aprendendo a construir como ele. Ele também foi treinado por seu pai a ser misericordioso e ter um bom coração para os outros. Este é o meu legado mais precioso, disse o seu querido pai a Felipe, que acabou esquecendo completamente daquele hotel que seu pai tinha lhe dado, por causa do nascimento de sua amada filha Samantha. Anos mais tarde aconteceu algo que mudaria tudo. Dom Felipe recebeu um telefonema urgente e ele foi notificado de que o hotel que ele negligenciou e seu pai gostava estava ardendo em chamas. Grandemente mortificado, o seu coração quase parou, porque não queria que seu pai soubesse sobre isso, devido ao seu grande apreço e carinho por aquela propriedade. Dom Felipe estava com a sua filha naquele momento. Samantha já tinha 12 anos e ela estava aterrorizada olhando atentamente para o incêndio devastador, enquanto seu pai, em desespero, pegou seu telefone e esperou pela chegada dos bombeiros, que demoravam e nunca apareceram. E para piorar as coisas, o bairro sofria com falta de água porque havia um cano quebrado e toda a área era abastecida por aquela tubulação. De repente, o carro onde estava sua filha mais nova começou a arder em chamas que se espalhavam pelo veículo. Dom Felipe correu em direção a ela, mas quando ele tentou abrir uma das portas, ele começou a pegar fogo e queimou as suas mãos. Nisso, ele desmaiou. As pessoas ainda estavam sem saber disso e Samantha estava gritando por ajuda. Mas de repente, um menino de aproximadamente uns 12 anos de idade viu a cena e saiu desesperado, levando um balde cheio de água e correu para a porta do carro e jogou o balde na porta. Isso fez com que o fogo recuasse da porta um pouco. Então ele abriu e Samantha foi capaz de sair, mas o carro
foi deixado para trás, sendo consumido pelas chamas. Samantha se virou para agradecê-lo, mas o menino começou a correr pelas ruas sem direção. Dom Felipe acordou com a ajuda dos paramédicos que enfaixaram sua mão, mas ele não se importava com nada mais além de sua amada filha, que agora já estava segura. Quando ele viu ela, ele perguntou-lhe como ela saiu e ela respondeu que um anjo a salvou. A história chegou aos ouvidos de Dom Juan e toda a família de Montañés já estava prestes a crer que um anjo realmente tinha salvo a menina, até que eles ficaram completamente surpresos quando pediram que ela tentasse descrever como era o anjo que a salvou. A menina disse que o anjo estava muito sujo e que não tinha sapatos nem camisa, e falou que o rosto do anjo estava cheio de lama. Ninguém poderia entender por que um anjo teria essas características, mas eles começaram a procurar por aquela criança salvadora e as notícias que chegaram aos ouvidos daquela família milionária era que o menino não era um anjo, mas sim um trabalhador de lavagem de carros que trabalhava todos os dias ali perto, mas que nunca mais tinha voltado ao trabalho depois do dia em que os eventos aconteceram. A busca pelo menino foi se estendendo por vários anos, até que foi caindo no esquecimento. Samantha só não esquecera da situação trágica do passado, onde a água era escassa e o menino havia levado um único balde de água que ele usava para lavar os carros e jogou na porta do carro para salvá-la. E depois daquilo, simplesmente desapareceu para sempre. Anos depois, Samantha entrou na faculdade. Ela chegou dirigindo e estacionou seu carro de luxo em uma das vagas no estacionamento do shopping center para comprar algumas coisas. De repente, ela viu um alto e bonito jovem com um rosto sujo, sem camisa e descalço. A cena instantaneamente a fez pensar no menino que um dia lhe salvou a vida. Ela se aproximou dele sem perguntar quem ele era e o convidou gentilmente para almoçar. Aquele jovem disse a ela que não podia porque tinha que trabalhar, mas ela disse-lhe não havia problemas, pois ela podia levá-lo para lavar todos os carros da casa dela e havia muitos. Assim, ele não sairia prejudicado. Então, ele aceitou. Samantha alegremente o levou para sua mansão. E enquanto ele estava lavando os carros, sua mãe ficou atordoada. Como ela tinha levado um rapaz da rua com tal aparência, mas Samantha não disse absolutamente nada sobre isso. Quando a família sentou-se para almoçar, todos ficaram surpresos com a presença do jovem em sua mesa. Mas Samantha levantou e disse que nunca esqueceria aquele olhar, muito menos aqueles olhos. Foi você que me salvou do carro em chamas, não foi você? O nome desse menino era Fernando, e quando ele ouviu o que Samantha disse, ele se espantou e arregalou os olhos, dizendo: "Ei, é você, a garota que eu salvei naquele dia." Ninguém podia acreditar no que estava acontecendo. O menino disse que ele correu porque era o único balde de água que ele tinha, e as pessoas no Lava Rápido haviam parado de trabalhar devido à escassez de água, e ele ficou com medo de que eles brigassem com ele, pensando que ele estava desperdiçando a água. Então, é por isso que ele correu e nunca mais veio trabalhar. Ele também disse que era órfão e trabalhava limpando carros para pagar pelo seu curso. Esta história fez Dom Felipe e Dom Juan chorarem. Dom Juan levantou-se e disse que ele o lembrava de quando ele era jovem, e é por isso que ele lhe disse que pagaria por todos os seus estudos e que ele não mais se hospedaria em qualquer lugar, mas na Backpacker Street, e que ficaria em um dos hotéis mais luxuosos que ele tinha, e que em seu tempo livre ele estaria trabalhando no hotel como recepcionista.
Agora era a vez de Fernando não acreditar no que estava acontecendo com ele. Anos mais tarde, depois de muito esforço, Fernando formou-se como administrador. Cerca de um ano mais tarde, Samantha se formou como uma contadora. Como ele estava sempre por perto da família Montanez, seus hábitos foram polidos. E sendo já profissional, eles revelaram à família de Samantha que eles tinham secretamente noivado há 4 anos e desejavam se casar. A família Montanez ficou satisfeita com aquela notícia, pois todos eles simplesmente amavam aquele garoto. E em seu casamento, Samantha exclamou: "Eu estou casando não só com o homem da minha vida, mas também com o meu anjo da guarda, Salvador." E assim, chegamos ao fim dessa história. Fernando conseguiu encontrar uma família quando nunca pensou que encontraria. Quando ele começou a montar a própria família, ele era o gerente do The Backpacker Street Hotel. E do amor da união com a linda e doce Samantha, nasceram 2 filhos. Que reviravolta do destino, não é? E você? O que achou da história de Samantha e de seu anjo da guarda? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de deixar o gostei e compartilhar o vídeo com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história sensacional. Tchau!